Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Maravilha! Graça e paz, abençoados. Graça e paz, igreja, amém? Vamos orar e agradecer a Deus por essa noite, para começar este apostolado. Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos por tudo e por todas as coisas. Sabemos que teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Sabemos que o Senhor é poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Alcance os eleitos predestinados segundo a tua graça, a tua glória, teu poder. Revela a tua palavra para que ela não volte para o Senhor vazia. E assim tuas ovelhas, a tua igreja, teus eleitos, teus filhos sejam edificados com a graça e o apostolado. A ministração dessa noite será feita para a glória de Deus, em nome de Jesus, para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Quem pode falar amém? Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus, graça e paz a você no nosso site, graçaapostolado.com, graça e paz a você no nosso canal no YouTube, aí, Ministério Graça e Apostolado no YouTube, ao vivo, graça e paz a você aí no Facebook, também estamos ao vivo, glória a Deus por causa de vocês, tá? Pode se assentar, ovelhas de Jesus, estamos aqui no MGA Santo André, na rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. MGA, Ministério Graça e Apostolado. Estamos na rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Às quartas-feiras, 19h30 e aos domingos, às 18 horas, culto de louvor e adoração. Amém? Não se esqueça que sempre é o terceiro sábado do mês, todo terceiro sábado do mês, nós temos culto de oração profética aqui no Ministério Graça e Apostolado. Tá bom? Todo terceiro sábado do mês, culto de oração aqui no MGA, às 18 horas, o terceiro sábado do mês. Já deixa anotado aí, tá bom? Não esquecendo que dia 12 e 13 de março, estamos já em janeiro de 2022, 12 e 13 de março, MGA 25 anos em graça. Nós sabemos o que pregamos, hein? Nós sabemos o que pregamos, nós sabemos o que ensinamos. São 25 anos em graça. Às vezes a pessoa se enrosca com alguma doutrina da graça do apostolado, mas nós já estamos há 25 anos pregando a graça do apostolado. Então, dia 12 e 13 de março, já anotou aí, né? Está anotado? Você vai estar aqui? Vai participar do Mover? Não fica de fora que você vai perder, hein? Manifestação do Espírito Santo, dons espirituais, revelação, profecia, dons de cura, ministração profética. 12 e 13 de março, sábado e domingo. Sábado às 18 horas, domingo às 9h30 da manhã e domingo às 6 da tarde. 2 dias, 3 ministrações. Sua vida nunca mais será a mesma. É uma dica que eu estou te dando, hein? Os que estiverem aqui vão receber uma unção tremenda. Uma unção como eu recebi um dia. Você vai receber também. 12 e 13 de março. MGA 25 anos em graça. Vamos para o apostolado de hoje? Entendendo Gálatas 6, Bíblia, papel e caneta que não pode faltar. Entendendo Gálatas 6, abre aí sua Bíblia, Gálatas 6, versículo 1. O tema hoje, entendendo Gálatas 6. Bom, eu já estou em Gálatas 6, não precisaria nem dizer que é Paulo falando, né? Mas de repente alguém, né? Algum novo na fé. Para você saber quem está falando, Gálatas 1, verso 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. A todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Então, quem está falando aqui é Paulo, tá? Eu vou ler, vou ensinar,
vou ministrar Gálatas 6, sabendo que é Paulo que está falando. Amém, abençoados? Entendendo Gálatas 6, verso 1. Gálatas 6, 1. Irmãos, Paulo falando. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma ofensa... Por que Paulo está falando isso? Porque nós somos terrenos e carnais humanos, né? Pode haver alguma, né? Algum deslize, né? Alguma palavra mal colocada, né? Somos de carne, somos pessoas imperfeitas. Então, Paulo disse, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma ofendido, se alguém for ofendido, sublinha aí, ó, vós que sois espirituais. Olha como que Paulo via quem estava em Cristo. Olha como que Paulo via quem estava em Cristo. Para os coríntios ele disse, quem está em Cristo, nova criatura é. Então é assim que ele via. Ele olhava, Paulo não via os crentes como pecador. Você vai numa igreja da lei, numa igreja evangélica, o pastor vê os crentes como pecador. Isso é um absurdo. Paulo não via os crentes como pecador. Você vai ler Efésios 1, 4, Paulo disse, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Você vai ler Colossenses 1, Paulo disse, somos santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Você vai ler Filipenses 3, Paulo fala, todos quantos somos perfeitos. Você vai ler Romanos 4, 25, Paulo fala, olha, Jesus morreu pelos seus pecados, ressuscitou para a sua justificação. Então Paulo não via os crentes como pecador. Quem está entendendo? Paulo via os crentes perfeitos em Cristo. Hebreus 10, 14, com uma só oferta, nos aperfeiçoou para sempre. Irmão, eu sou filho de pastor. Uma enorme diferença eu percebi quando eu saí da igreja da lei e recebi a graça e o apostolado. Igreja da lei evangélica, qualquer uma. Não, não, é qualquer uma, todas sem exceção. Todas sem exceção, te vê como pecador. Não, todas sem exceção. Eles te vê como pecador e não, sabe, dependendo do seu corte de cabelo, dependendo do jeito que você anda, já acha que você não é muito salvo, não. Né? Então, conhece segundo a carne, conhece por fora. Eu, filho de pastor que vim das igrejas da lei, eu percebi e senti uma enorme diferença com a graça e o apostolado. Porque quando você recebe a graça, ninguém te chama de pecador. Já começa por aí. Quando você recebe a graça, já passam a te considerar como salvo, como abençoado. Coisa que eu não via na lei, não é verdade? Não, vocês vieram da lei. Como que era na lei? Na lei o diabo vai te pegar, o diabo vai entrar, o diabo vai te pegar amanhã, o demônio está na sua vida, e você está em pecado, se Jesus voltar você não vai subir. Não é essas palavras? Mas quando chega a graça acaba tudo isso. Então Paulo via os crentes em Cristo. Por isso que ele disse em Gálatas 6:1, irmãos, se alguém ofender vocês, vós que sois espirituais, corrigi o tal com espírito de mansidão. Por quê, hein? Diga pela fé, porque nós somos diferentes. Diga, porque Jesus diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Olha, se é no mundo aí, como que é as pessoas? Como que eles corrigem? Já corrigem gritando, xingando, áspero, não é? E o cristão, Paulo diz, corrigiu tal com espírito de mansidão. Ô abençoado, não, irmão, não é assim, irmão. Não, em graça, irmão, nós já somos abençoados em Cristo. Irmão, em graça, Jesus já morreu pelos nossos pecados. Corrigir com mansidão, quem está entendendo? É isso que Paulo ensina. Continua, Gálatas 6, verso 1. Vós que sois espirituais, corrigi o tal com espírito de mansidão. Mas olha por ti mesmo. Sublinha aí, ó. Olha por ti mesmo. Sublinha essa parte na Bíblia. O que ele quis dizer por olha por ti mesmo? Porque deixa eu falar algo para vocês. Vocês já ouviram essa frase aí? O apostolado, ele é como que um quebra-cabeça. O que o quebra-cabeça tem? Tem várias
peças, não é? Só que, se você juntar todas as peças e embaralhar tudo num saco, não aparece imagem nenhuma. Você não tem que pegar uma peça aqui, você não tem que pegar uma peça ali, você não tem que procurar assim pegar uma peça. Não é assim? A Bíblia é a mesma coisa. O apostolado é a mesma coisa. Você quer ver outra peça que vai encaixar? Quando Paulo disse, Gálatas 6, verso 1, mas olha por ti mesmo. Do que ele está falando? Para aí. Vamos lá, a peça está aqui com Timóteo. Olha lá. 1 Timóteo, capítulo 4. Olha o que ele quis dizer. Olha por ti mesmo. 1 Timóteo 4, verso 16. Quarta-feira é culto de doutrina. É um culto de ensino da palavra. Amém, abençoado? Culto de doutrina, da sã doutrina. Não é como na igreja da lei que fala culto de doutrina, chega lá o homem fala, a mulher não pode cortar o cabelo, o homem não pode jogar bola, a mulher não pode passar batom. Isso não é culto de doutrina, isso é culto que não conhece a Bíblia. Está claro? Culto de doutrina é o que vocês estão ouvindo aqui agora. Doutrina significa ensino. Culto de doutrina, culto de ensino. Mas ensino da palavra. Não é ensino de como você deve andar na carne, ainda mais por fora, né? Olha lá, 1 Timóteo 4, verso 16. O mesmo Paulo, tá? O mesmo Paulo. 1 Timóteo 4, 16, Paulo diz, tem cuidado de ti mesmo. Uma outra versão diz, cuida de ti mesmo. 1 Timóteo 4, 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas. Porque fazendo isto, fazendo o quê? Cuidando de ti mesmo, cuidando da doutrina, perseverando nessas coisas, fazendo isso, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Agora, eu não precisava nem dizer, mas como apóstolo eu preciso dizer. Quando Paulo diz te salvarás, ele não está falando da salvação pela graça, irmão. Você já sabia disso, né? Está claro ou não está claro? Te salvarás quer dizer, você vai sair bem, vai se dar bem na vida, na conversa, naquela reunião, naquele diálogo. Você vai se salvar, quer dizer, você vai se sair bem. Essa salvação aqui não é a sotéria de Efésios 2,8, pela graça sois salvos. Então, quando ele disse, cuida de ti mesmo da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, ele está querendo dizer, você vai ser beneficiado, você vai se dar bem, você vai se sair bem na conversa. No relacionamento, você vai se sair bem. Então, cuida de ti mesmo. Você vai se sair bem, você vai ser bem-aventurado e os que te ouvem também. É isso que ele está falando. Então, a peça de Gálatas 6, 1, quando ele disse, olha por ti mesmo, a peça que se encaixa, se você quiser anotar na sua Bíblia aí, é 1 Timóteo 4, 16. Isso se chama referência bíblica, tá? Referência bíblica de Gálatas 1, 6. Desculpa. Referência bíblica de Gálatas 6, 1 é 1 Timóteo 4, 16. Como é um culto de estudo, né, de ensino, você traz caderno, você traz caneta, anota na sua Bíblia. Quando eu não estiver com você no seu dia a dia, você está pregando para alguém, está evangelizando alguém, está fazendo o seu estudo, você vai lembrar, Gálatas 6:1, a referência bíblica é 1 Timóteo 4,16. Amém? Volta para Gálatas. O tema hoje, entendendo Gálatas 6. Verso 2. Levai as cargas uns dos outros. Sublinha as cargas. Sublinha só as cargas. Levai as cargas uns dos outros. O que Paulo está querendo dizer aqui, levar as cargas uns dos outros? Em outras palavras, ajudem uns aos outros. Está claro? É isso que ele está falando. Levai as cargas uns dos outros, quer dizer, ajudem uns aos outros, Gálatas 6:2, e assim cumprireis, sublinha aí, ó, a lei de Cristo. Diga, a lei de Cristo. E qual que é a lei de Cristo? O amor. A lei de Cristo é o amor. Não existe outra lei, né? A lei de Cristo é o amor, claro. A lei de Cristo é o amor. Você quer ver? Abre em Romanos 13. Olha lá, ó. Já foi dada essa ministração, né?
Romanos 13, abre lá. Romanos 13, verso 8. Romanos 13, 8. O mesmo Paulo, percebe que o apostolado é o mesmo Paulo, está claro ou não está claro? Ó, para nós que somos gentios, tanto faz Romanos, Gálatas, Efésios, não muda nada. Porque o apostolado é o mesmo, está claro? Romanos 13, 8, Paulo disse: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Olha lá, olha como que encaixa em Gálatas 6, 2. Levai as cargas uns dos outros. Gálatas 6, 2, levai as cargas uns dos outros. Romanos 13, 8, vos ameis uns aos outros. O que ele está dizendo? Ajude uns aos outros. É assim que o cristão tem que viver. Posso ouvir um amém? Pois quem ama o próximo cumpriu a lei. Você não tem que guardar o sábado, você não tem que subir no monte, você não tem que fazer um sacrifício, derramar o sangue no altar. Não, se você amar o próximo, Romanos 13, 8, aí você cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, Romanos 13, 9, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o quê? É o amor, tá? Ou, cumprimento da lei quer dizer, cumprimento da lei de Cristo, né? Porque em Gálatas 6, 2, olha lá, Gálatas 6, 2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprirei a lei de Cristo. Diga comigo, a lei de Cristo é o amor. Está claro ou não está claro? O que Jesus fez nesse mundo? Amor. Mateus 9, se moveu de compaixão. Ele via pessoas doentes, cegos, leprosos, paralíticos. Então ele podia viver a vida dele. Porque Jesus na terra tinha toda a sabedoria. Paulo disse em Colossenses que ele tinha a plenitude de Cristo nele, plenitude de Deus. Então ele podia, vou viver minha vida, né? Não, mas o que ele amou? Ele passava por um cego, ele passava por um paralítico, ele passava por um doente. Ele estava indo para um lugar, aí ele passava por alguém, ele parava. Aí ele orava, ele ministrava, ele tinha que estar lá. Alô, por isso que ele chegou tarde, ou por isso que ele demorou quando ele foi lá ver quem? O Lázaro. A Maria falou: Senhor, meu irmão está doente, já ele na cama. Jesus disse: eu irei vê-lo. Depois de 4 dias que ele foi. Isso justifica porque que Jesus demorou para ir ver o Lázaro. Quando chegou lá, o Lázaro já tinha morrido. 4 dias. Não, eu irei vê-lo. Tá bom, então vamos. Aquele tempo não tinha Uber, não tinha metrô, não tinha. Então ele estava indo, vou ver Lázaro. Mas você está aqui em Santo André, o Lázaro está lá em Diadema. Está lá em Santo Amaro. Então, como é que você vai daqui até Santo Amaro sem carro, sem ônibus, sem metrô? Eu irei vê-lo. Aí ele está indo, ele vê um doente, ele para. Aí ele fica ali, ele ora, ele ministra. Aí ele chega ali, ele vê mais um leproso, ele para também. Até chegar no Lázaro, tinha passado 4 dias. Porque de noite não dá para andar. Aí passou 4 dias. Quando ele chegou lá, todo mundo chorando. E a Maria falou: Senhor, se o Senhor tivesse vindo, meu irmão não tinha morrido. Não, eu vou lá ver. Não, já faz 4 dias, está cheirando mal. O Lázaro tinha morrido. Que para ele não foi problema nenhum, porque ele falou: Lázaro, sai para fora. E ele que é o autor da vida, deu a vida para o Lázaro, e o Lázaro reviveu. Palmas para Jesus, que é o autor da vida. As pessoas não entendem o propósito de Deus. Esse ano é a palavra profética, né? Provérbios 19, 21. Muitos são os planos do coração do homem, mas é o propósito de Deus que permanecerá. Provérbios 19, 21. As pessoas não entendem o propósito de Deus. As pessoas pedem algo a Deus e quer agora. Como Maria: Senhor, meu irmão está doente. Eu irei vê-lo. Senhor, mas eu irei vê-lo. Então as pessoas oram a Deus e acham que às vezes Deus vai fazer agora já. E Deus pode falar assim: ó, eu irei vê-lo. Não se esquece que Pedro disse que para o Senhor um dia é como 1000 anos. Com Lázaro foi 4 dias. Pode passar uma semana com a gente, um mês. Senhor, eu oro em nome de Jesus para... E ele fala: eu irei vê-lo. E aí? Ele não foi ver o Lázaro? Foi ou não foi? Agora, se é depois de meia hora, depois de 4 dias, ninguém pode ensinar a Deus, né? Ele pode ir agora, ele pode ir depois. O importante é que ele cumpriu a palavra. Ele disse: eu irei vê-lo. E além de ele ir ver o Lázaro, ainda ressuscitou o Lázaro.
Eu vou falar profeticamente. Talvez Jesus, tendo a revelação plena de Deus, talvez, eu vou falar profeticamente, talvez, onisciente, ele... Lázaro está assim? Bom, deixa ele, esperar ele morrer primeiro, porque assim a glória vai ser maior, né? Eu vou ser mais glorificado. Não pode ser? Ele sabe todas as coisas. Senhor, meu irmão está na cama doente. Aí ele pensou assim, com aquela febre, com febre toma uma cibaleia num Doril, né? Não, deixa lá. Aí ele falou assim, não, eu vou esperar morrer primeiro, depois eu vou. Por quê? Isaías 42:8, ele disse, eu sou o Senhor, a minha glória eu não dou para ninguém. Então a glória é para ele. Está doente, é uma glória. Se morrer, são 10 glórias. Então deixa ele morrer, eu vou lá e ressuscito. É muito maior do que apenas curar. Eu vou ressuscitar ele. Pode ser. Bom, voltando aqui ao assunto. O tema hoje, entendendo Gálatas 6. Verso 2. Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros. Ou seja, ajudem uns aos outros. Está claro ou não está claro? Se um irmão te pedir, porque ajuda não se nega, né, abençoado? Vamos falar a verdade. Pão, água, ajuda não se nega, né? A pessoa está num buraco, caiu no buraco. Está só a mãozinha para fora assim, pedindo ajuda. Você está passando em frente, ela pede ajuda, e você vai direto, não vai ajudar? Então ajuda não se nega, né? Ajuda. Eu não estou falando coisa supérflua, né? Me dá 5 mil reais aí, que eu quero colocar um jogo de roda no meu carro. Vai se lascar, pai, isso aí é supérfluo. Trabalha quando der, você coloca a roda. O carro é seu? Não, porque eu quero colocar a roda cromada. O carro não está andando, tá? Tem alguém morrendo aí? Não. Paralítico? Não. Está na forca? Não. Para que é? Não, que eu quero colocar a roda cromada. Entendeu? Então tem coisas na terra que é supérfluo. Está entendendo? E tem pessoa que está num buraco. Aí ajuda não se nega, né? Ficou claro? Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. 3. Porque se alguém pensa ser alguma coisa, tem gente que se sente o maior espiritual do mundo. Paulo disse, Gálatas 6:3. Se alguém pensa ser alguma coisa não sendo nada, sublinha aí, engana-se a si mesmo. Nossa, é triste, hein? Se alguém pensa ser alguma coisa. O Espírito Santo está mandando falar. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Segundo Efésios 4:11, Paulo diz que são dons espirituais, ministeriais. Espirituais, vem do Espírito Santo, ministeriais, ministério, chamado. Tem gente que se diz apóstolo. Então, se alguém se diz apóstolo não sendo apóstolo, ele engana-se a si mesmo. Tem gente que se diz profeta. Então, Gálatas 6:3. Se alguém diz ou pensa que é profeta e não é, engana-se a si mesmo. Tem gente que diz que prega graça igual eu. E não prega, engana-se a si mesmo. Está claro ou não está claro? Olha, no tempo da lei, talvez vocês devem ter visto também, quantos supostos evangelistas eu conheci que dizia que era evangelista e eu sabia que não era evangelista coisa nenhuma. Que de evangelista não tinha nada. Assim também, nas igrejas da lei tem muito. Aquelas que se dizem o quê? Missionárias. Tem ou não tem? A irmã Maria é missionária. Eu ficava quieto. Tá bom. A irmã Maria é missionária, tá bom. Nunca vi ela entregar um folhetim para ninguém. Não tem isso? Tem ou não tem? Você não conheceu aí? Eu conheci várias. Ciclana é missionária. Não ora pelos doentes? Porque missionária vem de missão. Uma pessoa que tem uma missão. Missionária nunca viu orar pelos doentes, ir até os doentes, ir evangelizar.
ir ministrar. Nunca vi, eu conheço várias que eu nunca vi. E eu pensava comigo, mas quem falou para ela que ela é missionária? E a pessoa acredita. Ela acredita. Aí você encontra a pessoa na rua, graças a Deus, eu sou a missionária Maria. Nunca fez nada. Quem está me entendendo? Então encaixa com Gálatas 6,3. Ó. Se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, de conformidade com Efésios 4,11, Paulo diz que são dons ministeriais que o Espírito Santo deu aos homens. Dons ministeriais. Então, se é apóstolo, é apóstolo. Como é que eu sei se é apóstolo? Pelos sinais, pelas evidências, pelo que prega, pelo que ensina. Não basta falar. Porque você entra na internet, todo mundo é apóstolo. É ou não é? Ele não prega graça. Ele não ensina graça, como que ele é apóstolo? Apóstolo do quê? Então, como é que se conhece um apóstolo? Já ensinei isso, são 25 anos de ministério, em graça. Como que se conhece um apóstolo? Pelo que ele prega e ensina. Como que se conhece um profeta? Pelo que ele fala. Não é pelo que ele profetiza. Porque nas igrejas da lei, eu profetizo um carro zero para você, eu profetizo, você vai ter uma fazenda. Isso não é profeta. Tem caneta aí? Profeta é aquele que tem a revelação da palavra de Deus. Não é o que sai por aí dizendo aí, você vai ter uma fazenda, Deus vai te dar uma Hilux. Isso não é profeta. Ficou claro ou não ficou claro? Tem nada a ver com profeta. Nas igrejas da lei está cheio. Evangelista, quantos que eu conheci de pastinha? Eu não vou falar nomes, mas nas igrejas lá em 1990, 92, 93, íamos nas igrejas, o evangelista fulano, o evangelista ciclano, e ele andava com uma pastinha. Nunca vi ele pregar para ninguém como que ele é evangelista. Quem entendeu? Conheci muitos. Eu sou filho de pastor, eu nasci na lei, na igreja. Eu conheci muitos que diziam que era missionário, nunca vi fazer nada. Eu conheço muitas que dizem que é missionária e eu nunca vi fazer nada. Missionário do quê? Missionário do quê? Evangelista do quê? Quem é que está entendendo? Está claro ou não está claro? Então, Gálatas 6,3. Se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Lá na Igreja Batista tinha não posso falar o nome, tinha uma mulher lá que falaram que ela ia ser missionária na China. 1990, 91, eu estava lá, e aí falaram assim, ciclana vai ser missionária na China. E eu pensei, pô, mas ela não prega nem para a vizinha dela, vai ser missionária lá na China. Ela não prega aqui, ela vai sair daqui e pregar lá na China. Eu pensei isso. Vocês estão me entendendo? Eu pensei. Não. Realiza. Você está aqui em São Paulo, Brasil. Olha o tamanho do Brasil. Tem ou não tem infinitas pessoas para pregar e ensinar? Tem ou não tem? Aí você não faz aqui e vai lá na China? Nem aqui e nem na China. Que conversa boa e dormir, rapaz. Quem está entendendo? Deus disse que eu vou ser missionária. Vou ser missionária na China. Você quer andar de avião, rapaz? Fala a verdade. Que missionário o quê, rapaz? E essa mulher que falaram que ia ser missionária morava na minha vila. Eu conheço ela de criança. Eu moro assim, ela mora 3 ruas para baixo. Então eu sabia. Vai ser fulana vai ser missionária. Pô, não pregava para ninguém, não entregava um folhetinho, não evangelizava ninguém, eu nunca vi. Missionária do quê? E hoje desviou. Nem na lei, nem nada. Está aí no mundão. E cadê a profecia que vai ser missionária? Vai enrolar outro, rapaz. Paulo diz que Deus não é Deus de confusão. Está claro? Então esse negócio de missionária, missionário. Agora, pastor, existe evangelista? Existe, eu conheço evangelista. Aqui no ministério tem, no Graça Pastoral. Aqui tem evangelista. A pastora Ana Lúcia deve estar assistindo. Ela é uma evangelista. MGA Manaus 2, deve estar assistindo ao vivo. Ela é um evangelista, o Espírito Santo me falou isso. Agora exerce também como pastora, porque está cuidando de ovelhas, mas ela é uma evangelista, ela tem a unção de evangelista. É diferente. O evangelista é um homem ou uma mulher que é capacitado por Deus para, como diz o nome evangelista, evangelizar. Ou seja, levar o evangelho.
Anunciar o evangelho. Quem está entendendo? Se a pessoa não faz isso, ele é qualquer coisa menos evangelista. Está claro ou não está claro? Mas se a pessoa evangeliza, e não é só entregar um folheto. Evangelizar é o ministério do evangelista. E ele faz isso debaixo de uma unção. É um chamado. É um ministério. Não é uma moda. Um dia eu entreguei um folheto. Isso não é evangelista. Está claro ou não está claro? Assim como o pastor é quem cuida de ovelhas. Não é? Um dia eu cuidei de uma pessoa faz 30 anos atrás. Não, você não é pastor. Um dia você cuidou de uma pessoa, o que você fez? Não, eu cuidei dela tal, ali por meia hora. Não, isso não é pastor. Está claro? Pastor cuida de ovelhas por anos. É uma vida. Então você vê que é um pastor. Se ele tem cuidado de ovelhas. Se não tem cuidado, também não é pastor, coisa nenhuma. Está claro ou não está claro? Assim o apóstolo. Se ele não traz a interpretação da graça de Deus em Cristo, ele é qualquer coisa menos apóstolo. Ainda que ele diga que ele é, ou ainda que dizem que ele é, ou o chamem de apóstolo, eu vou saber se é ou se não é. Está claro? Não adianta falar para mim, fulano é profeta. Deixa eu ver se é profeta. Por que é profeta? Não, porque já está na igreja já faz 30 anos. E daí? A cadeira está aqui há 30 anos e continua a cadeira. Um profeta disse uma revelação um dia, que eu nunca mais vou esquecer. Porque as pessoas pensam que é e não é. E o profeta me disse assim, você pode colocar um automóvel na garagem, ele pode ficar ali por 5, por 6, por 7 anos. Isso não quer dizer que ele é um ser humano. Ele continua sendo um automóvel. Aí eu pensei assim, e ele falou, do mesmo modo uma cadeira. Você pode pôr uma cadeira na garagem e não quer dizer que a cadeira é um carro. Ela vai continuar sendo cadeira. E ela está na garagem. Entendeu? Aí ficou claro. Ele me disse, o automóvel está na garagem? Pode ficar ali 30, 40 anos, ele é um automóvel. Não é? Aí ele me disse assim, se você pegar uma cadeira e colocá-la na garagem, isso não faz a cadeira ser um automóvel. Pode passar 30, 40 anos, ela continua sendo o quê? Cadeira. Então, dizer que é, não caracteriza que é. Os sinais e as evidências vai provar se é ou se não é. Para terminar, por isso Gálatas 6,3. Diga comigo, se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Para terminar, tá? Porque eu conheço de mulher que diz que é missionária, não é nada. Que eu já vi aí missionária, não faz nada. Vocês já viram também ou só eu? Eu conheço vários, eu conheço um monte de missionária que não faz nada. Missionária do quê? Quem chamou de missionária? Quem deu esse título? Por que missionária? O que ela fez para ser missionária? O que ele fez para ser um missionário? Quem está me entendendo? Eu não chamo de missionário. Eu não chamo de missionário, não tem missão nenhuma, não fez nada. Como é que eu vou chamar de missionária? Quem está me entendendo? Como é que eu vou chamar de missionário se não fez nada? É a mesma coisa que pastor. Se não é pastor, por que eu vou chamar de pastor? Só porque é bonitinho, porque é estudado, porque uma coisa não tem a ver com a outra. Pastor é um dom do Espírito Santo, um dom ministerial. Se tem, está exercendo o dom. Vai ficar nítido saber se é pastor. Se a pessoa nunca cuidou nem de gato, nem de tartaruga, como que você vai chamar a pessoa de pastor? Por quê? Qual o motivo? Quem está entendendo? Então assim é o apóstolo, assim é o profeta, assim é o missionário. Assim tem que estar exercendo. Está claro ou não está claro? E eu reconheço. Cabe a mim reconhecer. Eu conheço e conheci apóstolos verdadeiros. E também conheço falsos apóstolos, que não é apóstolo coisa nenhuma. Ainda que diz que é. Eu conheço profetas verdadeiros. Eu conheço, vivo, profetas verdadeiros. E conheço outros aí que falam que é e não é coisa nenhuma. Eu conheço evangelistas vivos, evangelistas mulher, evangelista homem. Eu conheço vários. Vivo, evangelista. Conheço outros aí que só anda com a pastinha igual o Testemunho de Jeová e não é coisa nenhuma. Não é nada. Eu conheço pastores e pastoras que são pastores verdadeiros, pastores. Também conheço outros aí que de pastor não tem nem orelha. Eu conheço mestres na palavra. Quem é mestre? Eu conheço quem é mestre na palavra. Como eu conheço também quem não está só na letra. Porque o mestre, o mestre não é aquele que só conhece a Bíblia.
Isso não é mestre. O mestre, ele tem sobre ele uma unção do Espírito Santo que o capacita a ensinar a Bíblia. Não é conhecer a Bíblia. Conhecer a Bíblia, o Jô Soares conhece. Quantos ateus não conhecem a Bíblia? Então o mestre não é aquele que conhece a Bíblia, Êxodo, tal, Levítico, Mateus, Apocalipse, Coríntios. Não, o mestre não é esse. O mestre é uma pessoa diferenciada. O mestre pode ser homem, pode ser mulher, mas ele tem uma unção que o capacita a ensinar a Bíblia de um modo sobrenatural. Ele não é meramente um professor de escola dominical, professor de catecismo. Está claro ou não está claro? O mestre é diferente. Quando você ouve um mestre na palavra, você fica assim, ó. Você fala, nossa, como que encaixa tudo? Vai aqui, vai ali. A lógica, o raciocínio, porque ele é capacitado pelo Espírito Santo. Ele não é ensinado pelos homens. Se ele for ensinado pelos homens, ele vai ser igual aos homens. Está claro ou não está claro? Então, para terminar, diga comigo. Os dons ministeriais é uma manifestação do Espírito Santo na vida de quem foi chamado para tal ministério. Então, quem foi chamado para apóstolo vai ter essa manifestação na vida dele. Eu não estudei para ser apóstolo. Eu não estava nem sabendo de nada. Eu nunca pensei em ser apóstolo. Nunca pensei, nunca pedi, nunca orei para isso. Não estava nem sabendo de nada. Estou vivendo a minha vida, o Espírito Santo se manifesta em mim, sem eu pedir, sem eu orar, provando que Ele é soberano e Ele escolhe quem Ele quer. Estou vivendo a minha vida, Ele se manifestou em mim e começou a me falar. Abra aqui em Romanos 8, abra aqui em Efésios 1, abre em Efésios 2, agora vai em Colossenses. Ele começou a me ensinar. E o resultado desse ensino foi pregar e ensinar a graça de Deus em Cristo, que é o que eu não fazia antes. Pregando e ensinando a graça de Deus em Cristo, quando eu fui ver como Paulo, ficou caracterizado uma nova unção sobre minha vida que eu não tinha. Você me conheceu antes da unção? Você ia com uma moto Agrale, lá na rua Belgrado, 1995. Eu não tinha unção de apóstolo. Essa unção aqui de hoje, 95 eu não tinha, porque a graça me foi revelada em 97, não é? Você consegue lembrar de como que era lá? E mudou, porque veio uma unção diferente. Claro que mudou na área do apóstolo, porque a do profeta já tinha, a do pastor já tinha, a do mestre já tinha, a do evangelista já tinha, a do apóstolo não tinha, em 95 quando você ia lá. Mas aí em 97 veio a unção de apóstolo, aí mudou. Está claro ou não está claro? Então, o que prova um chamado ministerial é uma unção espiritual. Se você não souber discernir a unção, ela é notória. É só você ver. Tem padre que tem a unção? Eu conheço. Tem um padre, que eu esqueci o nome dele. Tem um padre que prega aí, na Rede Vida, o homem é cheio do Espírito Santo. Um padre carismático. Ele tem a unção do Espírito Santo. Diferente dos padres tradicionais, que só falam teologia. Um padre. Mas não tem umas obras mortas lá? Mas não tem uns rudimentos lá? Não, isso é outro assunto, irmão. Até tem. Eu estou falando de ter a unção e de não ter a unção. Está percebendo? Bom, deixa eu voltar no meu assunto aqui. Entendendo Gálatas 6, verso 3. Se alguém pensa ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. 4, olha lá, olha o verso 4. Mas, o que deve fazer? Prove. Gálatas 6,4. Prove cada um sua própria obra. Sublinha aí. Prova cada um sua própria obra. Diga comigo, eu devo provar o meu chamado. Vamos lá? Olha a referência bíblica aqui, ó. 2 Coríntios 13. Abre aí. 2 Coríntios 13. Referência bíblica de Gálatas 6,4. Tá? Diga comigo, 2 Coríntios 13. Referência bíblica de Gálatas 6,4. Olha a referência aqui, ó. 2 Coríntios 13, verso 5. Olha o que Paulo diz. 2 Coríntios 13, 5. Sublinha aí, ó. Examinai-vos. Sublinha aí. Examinai-vos. O
que é a mesma coisa de provar-se a si mesmo. 2 Coríntios 13:5, examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Sublinha, provai-vos. Olha lá, ó. Tá claro que Paulo está falando a mesma coisa aos Gálatas? Está claro ou não está claro? Porque o apostolado é um só. O que muda para Paulo ele falar para os Gálatas e ele falar para os Coríntios e para os Romanos? Muda o quê? Muda não, porque a graça é a mesma. Quando ele disse para os Efésios, pela graça sois salvos, provavelmente ele já tinha dito para os Colossenses, pela graça sois salvos, para os Coríntios, para os Romanos. É ou não é verdade? Ele não disse só para os Efésios, pela graça sois salvos, e os outros não eram salvos pela graça. Então o que ele disse aos Efésios é para todos. O que ele disse para os Coríntios é para todos. 2 Coríntios 13:5, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis, quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós? Se é... Alô, uma coisa é uma coisa, outra coisa, hein? Vou dar uma dica, ele não está falando da salvação. Ele está falando de ser aprovado e ser reprovado. Por isso que ele está mandando... Alô, porque o assunto aqui é Gálatas 6:3. Diga, Gálatas 6:3. Se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se. Então o assunto é esse. Então o que ele está mandando fazer? Se examinar. Alô? Provar. Está claro? Se é... Olha lá. 2 Coríntios 13:5. Se é que já não estáis reprovados. Ele não está falando se é que já perdeu a salvação. Porque salvação não se perde. Salvação é a vida eterna. Então não se perde. Ele não está falando de perder a salvação. Ele está falando de ser aprovado por Deus para um chamado e ser reprovado por Deus para aquele chamado. Ou seja, quer escrever? Tem pessoas que não servem para servir. Porque está reprovado. Está claro ou não está claro? Aí um dia o irmão perguntou assim, mas o que é uma pessoa reprovada? Eu falei, abençoado, não acredito que você não sabe o que é uma pessoa reprovada. Paulo disse para Tito, para Timóteo, que deve ser marido de uma só mulher. Se o crente tem 3, 4 mulheres, ele está aprovado ou está reprovado? E ele não sabe? Claro que ele sabe. Tem gente que tem umas perguntas, né, mano? O que é ser reprovado por Deus? Se você bate na sua mulher todo dia, você é aprovado por Deus? Claro que não, porque Paulo disse não espancador, não é? Se você é um cachaceiro pinguço, você vai estar aprovado por Deus como? Se Paulo disse que é para ser moderado e não dado ao vinho. Como é que vai estar aprovado por Deus? Está claro ou não está claro? Então, o que aprova, quer escrever isso? É bom você escrever. O que aprova ou o que nos reprova são as nossas, claro, nossas atitudes, velho. Não é Deus que me aprova porque eu sou bonito, porque eu sou bonzinho. As minhas atitudes levam a Deus me aprovar. Ou as minhas atitudes levam a Deus me reprovar. Ele não está tirando minha salvação. Eu estou sendo reprovado para aquela obra. Mas quem é reprovado não pode estar um dia? Pode. Por isso, 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Está claro ou não está claro? Então, o que Paulo está dizendo? Quem ontem estava reprovado, amanhã pode estar aprovado para servir a Deus. Está claro ou não está claro, hein? Ele está entendendo o que eu estou falando aí? Está claro? Então, 2 Coríntios 13:5, examinai-vos a vós mesmos, permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se é que já não estáis reprovados. Olha o verso 6, 2 Coríntios 13:6, mas espero que entendereis, sublinha aí, que nós não somos reprovados. Nós quem? Paulo, Tito, Timóteo, Filemão, ele está falando deles lá. Está claro aí? Espero que vocês entendam que nós não somos reprovados. Ficou claro? Então é sobre isso que ele está falando. Então, Gálatas 6:4, quando Paulo disse, prove cada um a sua obra, a referência é 2 Coríntios 13:5 e 6. Ficou claro? As ministrações aqui no MGA é como que um seminário, né? Por isso que eu falo Bíblia, papel e caneta. Se você tem um caderno de anotação, irmão, você tá participando de um seminário. Eu conheço pessoas aqui em Graça, pastor, nossa, eu estou 1 ano em Graça, aprendi coisas que 30 anos na lei eu não aprendi.
Porque é como que um seminário. As ministrações aqui, você tem que trazer um caderno, uma caneta, ou então marcar na Bíblia. Vai marcando aí, porque são muitas revelações. Entendendo Gálatas 6, verso 4. Mas prove cada um a sua própria obra, e então terá motivo de glória só em si mesmo, e não em outrem. Ou você viu lá, ou ele é, né? Você viu ele, ou você viu ela. Não, você não tem que se gloriar em outrem. Você tem que se gloriar em você. Olha, eu fui aprovado por Deus, Deus me deu uma unção de evangelista, hoje eu exerço esse ministério, eu sou pastor. Tá? Então você vai se gloriar na sua obra. Por isso que ele disse para provar cada um a sua obra. Gálatas 6,5. Pois cada qual levará o seu próprio fardo. Está claro ou não está claro? Cada um leva o seu fardo. Você não vai se gloriar em outrem. Você deve se gloriar em você, na sua obra, no seu chamado, no seu trabalho. Amém? Gálatas 6,6. Olha o que Paulo diz. Isso aqui é ensino de Paulo, apostolado. Gálatas 6,6. E o que é instruído na palavra, uma outra versão diz, e o que é ensinado na palavra, reparta todas as coisas boas com aquele que o instrui. Uma outra versão, reparta os seus bens com aquele que o instrui. Se são bens ou coisas boas, não importa. A revelação é repartir. Cadê a caneta? E o que é instruído na palavra, circule aí, ó. O que ele deve fazer? Repartir, claro, deve repartir, ué. Pelo menos é a visão de Paulo. Olha a referência bíblica. Vamos lá para Romanos. Romanos, capítulo 12. Referência bíblica de Gálatas 6,6. Romanos 12. Pai. Olha lá. Versículo 8. A referência bíblica de Gálatas 6,6 é Romanos 12, 8, mas eu vou começar no verso 6. Romanos 12, 6. Temos diferentes dons. Romanos 12, 6. Temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. 8. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. Olha a referência bíblica. Ou o que... Para aí, o que reparte. Como assim, pastor? O que Paulo quer dizer? O que reparte? Olha a referência. Gálatas 6,6. O que é instruído na palavra, reparta com aquele que te instrui. Como assim? Romanos 12, 8. Repartir. Como assim? Coríntios 12, 29, Paulo disse, são todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. Então, o dom de repartir, ele se encaixa perfeitamente naquele que não tem esse chamado ministerial. Se você não vai, não impeça a mim. Pegou? O dom de repartir, ele se encaixa perfeitamente naquele que não tem o chamado ministerial de ir. Então, se você não vai, envia. Se você não vai, envia. Como é que você envia? Com as suas ofertas, com as suas sementes. Ah, pastor, eu não sei pregar, porque eu não tenho esse dom. Eu tenho esse dom. Então você me envia. Envia a sua oferta para o ministério, que você está me enviando a pregar. É simples assim. Pastor, eu não sei pregar, sem condenação. Pastor, eu não fui chamado para pregar, sem condenação. Romanos 12, 6, temos diferentes dons. Então, Coríntios 12, 29, são todos apóstolos? Não. Então, se você não é apóstolo, você não é pastor, você não é evangelista, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Mas me envia, ou então envia quem é. Está claro aí? Esse é o dom de repartir. Romanos 12, 8. Ou o que reparte, faça com liberalidade, generosidade. Eu não sei pregar, mas ele sabe, ó. Estou enviando minha oferta aqui para a conta do ministério. Assim, ó, assim o ministério não fecha nunca. Tá entendendo aí? É simples a situação.
Eu não sei pregar, ele sabe, então eu mando minha oferta. Ah, eu não tenho como ir porque eu trabalho, eu sou empresário. Você não tem como ir? Eu fui chamado para ir. Mas como é que eu vou? A pé? Daqui até a Bahia? Putz, é longe, né? Envia a oferta, aí eu compro passagem de avião. Aí já melhora. Aí eu consigo ir. Ficou claro? Eu estou sendo bem claro. Logo, logo eu vou ter que fazer umas viagens. Ó. Brasília, Rio Grande do Sul, Manaus, Bahia. E por aí vai. Pernambuco, MGA Pernambuco. Olha como que é longe. Eu vou a pé daqui até Pernambuco. Você tendo condições, você vai deixar eu ir a pé? Aí não dá. Quem entende isso? Então, o que eu faço? Né? Você pergunta, o que eu faço? Envia a sua oferta para o ministério, eu pego essa oferta, coloco gasolina, se é de carro, compro passagem de avião, se é de avião, eu vou comprar Bíblia, eu vou fazer o que tem que fazer. Esse dinheiro vai ser aplicado na obra de Deus. Está claro aí? Então, Gálatas 6,6, volta lá. Gálatas 6,6. Gálatas 6,6. O que é instruído na palavra? Quantos aqui estão sendo instruídos na palavra? Tanto aqui ao vivo agora em Santo André, como os que estão online. Vocês estão sendo há quanto tempo instruídos? Há quanto tempo? Quantos anos? Conversei com o irmão domingo e ele falou, pastor, eu já estou recebendo a apostolado faz 3 anos. Será que faz 3 anos que ele está semeando? Não sei. Né? A minha função é ensinar. Mas Paulo disse, olha, Gálatas 6,6, o que é instruído na palavra, reparta todas as coisas boas com aquele que o instrui. Só se ficou claro que vou mudar de assunto. Ficou claro? Pesa para alguém? Não pesa, né? Não pesa para ninguém, né? Não pesa, porque nós somos muitos. Não é para você comprar passagem de avião sozinha, só se você quiser dar sozinha, é diferente. Pastor, a passagem de avião eu que vou pagar. Não, aí é diferente. Mas uma obra missionária não precisa ser um sozinho, né? Paulo disse aos coríntios que todos devem participar, né? Então, o outro participa. Por isso que levantamos ofertas. Um dos motivos, além de glorificar a Deus, porque o maior objetivo da oferta é glorificar a Deus, tá? O maior objetivo da oferta é você ofertar a Deus, né, no ministério, e Ele é glorificado pela sua oferta, porque foi Ele que te deu a semente. Por isso que Ele é glorificado. 2 Coríntios 9,10. Deus dá semente para você semear. Ele te dá o pão para o alimento. E Ele multiplica a sua sementeira. 2 Coríntios 9,10. Então, quando você oferta no ministério, você está glorificando a Deus. Você está reconhecendo a Deus. Senhor, o Senhor me deu semente e eu estou semeando, enviar o homem de Deus para manter aquela obra, que aquela obra vai mais longe cada vez. Então, o objetivo é esse. Está claro ou não está claro? Nós não estamos vendendo nada aqui, tá, abençoado? Aqui não se vende nada. Os livros que tem aqui na livraria, a Bíblia, eu não posso dar uma Bíblia, né? Uma Bíblia Thompson está custando agora R$220. Como é que eu vou dar uma Bíblia Thompson? Se a pessoa dá 10 Bíblias, 2.000, eu não tenho. Eu não tenho. Como é que eu vou dar a Bíblia? Quem consegue entender isso? Então a pessoa tem que comprar a Bíblia, porque eu não tenho como dar. Eu acho que isso aí é fácil de entender, né? Não é? Os livros MGA, como é que eu vou dar um livro se o livro é feito na gráfica? Tem folha, tem papel, tem encadernação, tem o trabalho da... Como é que eu vou dar de graça? Eu não tenho como. Alguém consegue entender isso? Então tem que repassar o valor. Assim também é a luz, né? A luz tem que ser paga, a água, e por aí vai. O som, o microfone tem que comprar, tudo. Então as coisas da terra, ela é dessa forma. Glória a Deus por quem entende isso. Amém? Glória a Deus. Gálatas 6,6, a última vez. E o que é instruído na palavra, reparta todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não vos enganeis, Deus não se deixe escarnecer. Ou na versão atualizada, de Deus não se zomba. Gálatas 6,7. Circule aí, ó, tudo. Vamos deixar claro, né? Tem gente que culpa a Deus, tem gente que culpa o diabo. Mas Paulo está dizendo, tudo o que o diabo semear, é isso? Tudo o quê? Então sublinha aí, ó, o homem, tá? Vamos deixar claro. Porque tem gente que faz cabeçada na vida, e depois, por que Deus deixou? Mas Deus está quieto lá no céu. Como por que Deus deixou?
Ele está quieto. Você que pegou a moto, andou a 200 por hora, bateu, morreu. Por que Deus deixou? Deus nem de moto não anda. É que as pessoas jogam em Deus, não é? As pessoas bebem, fica bêbado, pega o carro e sai, bate, mata, atropela. Ah, mas Deus não é... Por que Deus não... Deus está quieto lá no céu. Quem encheu a cara foi você. Deus não tem nada a ver com isso. Então, Gálatas 6,7. Não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso mesmo também ceifará. Paulo foi claro, hein? Sublinha aí. O que semeia na sua carne. Sublinha isso. Tem nada a ver com o diabo, hein? Aí teve uma pessoa aí que adulterou, descobriram, perdeu a família. Pastor, o diabo é sujo, eu perdi minha família porque o diabo... Como o diabo é sujo? O diabo foi aniquilado, Hebreus 2,14, como que o diabo é sujo? Você que é sujo. Que diabo é sujo? Você que destruiu a família. Você plantou, agora é hora de colher. Não, mas eu não gosto de limão. Então por que você plantou limão? Se você não gosta de limão, porque ele é azedo. Por que você plantou limão? Agora quer jogar culpa em quem? Ah, eu gosto de melancia. Então planta melancia, ué. Tá claro ou não tá claro? Você plantou limão, irmão. Gostando ou não, vai colher limão. Deus não tem nada a ver com isso. Gálatas 6,8. O que semeia na sua carne, da carne colherá corrupção. E o que semeia no Espírito, sublinha. O que semeia no Espírito. Então, segundo o ensino de Paulo, esse negócio de semear para a esquerda ou semear para a direita, sou eu que decido. Não é? Gálatas 6, olha lá. Gálatas 6,8. Ó. O que semeia na carne e o que semeia no Espírito. Ele é obrigado a semear na carne? Não. Ele é obrigado a semear no Espírito? Também não. Se ele for sensato, ele vai semear no Espírito. Se ele for insensato, vai semear na carne, aí vai se lascar. Por que o ladrão morre? Por que o bandido só se lasca na vida? Está roubando, está matando, está fazendo coisa errada. Hã? É como um cartão de crédito. Você está só passando um cartão de crédito? Está passando um cartão de crédito. Passa de manhã, passa de tarde, passa de madrugada. Está só passando um cartão de crédito. Aí você cansou e vai dormir. Chega uma hora aqui, ó. Seu Zé. Ah, ele está dormindo porque ele está muito cansado. Não, tudo bem, ele está dormindo, mas chegou a fatura aqui. Essa fatura aqui é dele, tá? Ele tem que pagar essa fatura aqui, ó. Não, mas ele plantou tudo isso aí. Ele não ficou passando o cartão de crédito? Agora é hora de pagar. Ele não ficou roubando, não ficou matando, não ficou enganando? Ele não ficou fazendo um monte de coisa errada? Gálatas 6,7, de Deus não se zomba. O que o homem plantar é isso que ele vai colher. Tá claro ou não tá claro? Tá usando droga o dia inteiro, quer viver? Vai morrer, irmão. Não tem como viver. Ó, eu trabalhava em 1984. 1983, 1984, eu trabalhava numa firma lá em Diadema. Eu tinha que entrar na firma 8 horas, eu acordava às 5h30, pegar o ônibus 6 horas e tal. Todo dia, 6 da manhã, eu subi na rua pegar o ônibus, eu subindo, o meu vizinho da rua descendo. Eu indo para o ponto pegar o ônibus e ele descendo com um copo na mão. Eu indo trabalhar, ele indo para o bar. 15 para 6, 5h30, 15 para 6, nós se encontrávamos na rua. Eu subindo para pegar o ônibus e ele descendo para ir para o bar. O que aconteceu com ele? Morreu de cirrose com 22 anos. E eu? Olha eu aqui, ó. Paulo disse, ó, tem que se gloriar na sua obra. Eu não estou falando bem feito. Mas eu ia trabalhar diante de Deus. E ele descendo, ele já tinha o copo dele, ele ia com o copo dele. Pinga! Morre ou não morre? Aqui dentro tem um fígado, irmão. Tem coração, tem pâncreas, tem fígado. 5h30 da manhã, pinga. Não, um dia não morre. 2 dias não morre. Mas vai começar a fazer mal. Até que vai dar zica, vai dar zebra. Cara, em vez de comer um pão com, um pãozinho com requeijão, ela estava tomando pinga às 5h30 da manhã. 22 anos, o meu amigo da rua morreu. Cirrose. Gálatas 6,7. Ah, não tem para onde fugir, irmão. Plantou, colheu. Porque eu estou vivo ainda,
Não é porque eu sou melhor que ele. Se eu estivesse fazendo isso também, eu já tinha ido pro Beleléu. Não é que eu sou melhor que ele, não. Quantos que eu já não vi embora? Quantos que eu já não vi embora? Estava trocando tiro com o polícia, roubando moto. Eu conheci um lá que só andava com moto roubada. Pra cima e pra baixo. Moto roubada, aquelas motos. Cadê ele agora? Cadê agora? Ah, não está andando mais de moto? Morreu! Quem consegue entender? Então o mundo é assim, irmão. A vida é essa. Você está vivendo, fazendo coisa errada e quer reinar em vida como? Está usando droga o dia inteiro, você quer reinar em vida como você está usando droga? Está fazendo coisa errada. Está plantando na carne. Como é que você quer que tenha anjos em seu favor? Você está plantando na carne. Não é Deus, não é o diabo, é você. Sou eu, é cada um de nós. Gálatas 6,5, cada um leva o seu próprio fardo. Ele escolheu tomar pinga 5:30 da manhã todo dia. Não durou muito, morreu. Claro, que fígado que vai aguentar? Qual pâncreas que vai aguentar? Qual? Gálatas 6, verso 8. O que semeia na sua carne, da carne colherá corrupção. O que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo colheremos. Sublinha aí, ó. Se não houvermos desfalecido. Tem gente que para, né? Tem gente que se cansa da igreja. Tem gente que, não vou congregar mais não. Tinha uma mulher que falou assim, eu já servi a Deus por 10 anos, agora eu não vou. Uma coisa tem a ver com a outra. Servir a Deus por 10 anos e agora você vai pegar férias? Você vai para Cancún? Não estou entendendo. A mulher me falou, eu servi a Deus por 10 anos, e agora, o que uma coisa tem a ver com a outra? Não, quem quer me explicar? De repente, sou muito burro, não consigo entender. Mas ela falou para mim. Eu estou saindo do ministério, estou saindo da igreja, eu não quero mais nada, já servi a Deus por 10 anos. Uma coisa tem a ver com a outra, irmão. Então, o senhor é pai, já faz 30 anos, vai deixar de ser pai? Não, agora não quero ser mais pai, não. Eu já sou pai há 30 anos. Que conversa que é essa? Ou então você que é mãe. Não vou ser mais mãe dele, não. Já sou mãe dele há 40 anos, não vou ser mais mãe dele, não. Você vê alguém fazendo isso? Como que a pessoa para de servir a Deus? Porque já serviu há 10 anos. Que uma coisa tem a ver com a outra? Salmo 138. Eu te louvarei, Senhor, por toda a minha vida. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Eu te louvarei enquanto eu viver. Passou 10 anos, vou parar? Você vê como que é as pessoas, né? Cada um leva o seu fardo, né? Gálatas 6:9, não nos cansemos. Até quando você será crente? Eu até o fim da minha vida. Tem mais alguém aí? Eu até o fim da minha vida. Eu não tenho data para ser crente. Igual a mulher lá, já passou 10 anos, não vou parar. Eu vou ser até o fim da minha vida. Se o fim da minha vida é agora, então até agora eu sou crente. Daqui meia hora, então por mais meia hora eu vou ser ainda. Por mais 50 anos, então por mais 50. Até o fim da minha vida eu vou ser crente. Como não tem... Gálatas 6:9, não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo colheremos se não houvermos desfalecido, hein? Então Paulo disse que só vai colher quem não abandonar, né? Quem não desfalecer. O duro é como uma senha. Sabia que é como uma senha? Ciclano, eis-me aqui, Senhor. 1 Samuel 3, né? Samuel, eis-me aqui, Senhor. Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então é como uma senha. Uma hora chega a sua senha. Fulano. Aí o da fila fala assim, Senhor, o fulano foi embora, que falou que já faz 10 anos que você via ter. Tem cabimento uma coisa dessa? Você sabia que é como que uma fila? Como que uma fila. A seu tempo. Lembra de Eclesiastes 3? Tudo tem o seu tempo determinado. É a seu tempo. Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem. Olha lá, ó. Porque a seu tempo colheremos se não houvermos desfalecido. Se você não sair da fila. Vai chegar a sua vez e cadê você? Gálatas 6:10. Então, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Quem recebe? Mas, agora vem o apostolado. Sublinha aí, ó. Mas principalmente aos da família da fé. Como assim, pastor? Se você souber que tem algum irmão na igreja passando necessidade,
Aí você é muito espiritual. Você é espiritual demais. Aí vindo para a igreja, você viu uma pessoa na rua, um mendigo lá que não tinha o que comer. E aí você fala, eu vou dar para o mendigo. Pô, mas você não conhece o mendigo. Eu não estou dizendo que não tem que ajudar ele. Eu estou dizendo que Paulo disse que é primeiramente os da família da fé. Por que é assim? Simples. Quem aqui deixa de dar a comida para o seu filho para dar para uma pessoa que você nunca viu na vida? Por mais necessitado que ele seja. Você não faz isso. Isso é hipocrisia. Você não faz isso, irmão. A sua filha com fome. Você não vai dar para sua filha, criança, para dar para aquele que você nunca viu na vida, que você não conhece. Está me entendendo? Ah, mas eu tenho 4. Ah, então dá 2 para sua filha e vai lá dar mais 2 para aquele que está passando. Entendeu? Aí sim. O que Paulo está dizendo, que é hipocrisia, você dá para quem você não conhece e nunca viu. Por isso que ele disse, mas principalmente aos... Só quem entendeu. Ele não está dizendo que não é para você ajudar o próximo. Ele está dizendo que primeiramente aos da família da fé. Aos da família da fé aqui do seu lado aqui. Está claro ou não está claro? Simples assim. É o que procuramos fazer aqui no MGA. Gálatas 6:11. Vede com que grandes letras vos escrevi de meu próprio punho. Você vê que não tem revelação nenhuma Paulo falar isso, né? Mas ele falou. Está na Bíblia, está escrito. Gálatas 6:12. Agora aqui Paulo dá uma beliscadinha, hein? Gálatas 6:12. Todos os que querem mostrar, sublinha aí, mostrar boa aparência na carne. Sublinha na sua Bíblia. Não tem esses aí? Eu conheço vários. Tem uma congregação cristã no Brasil, as mulheres querem mostrar boa aparência na carne. Os homens querem mostrar boa aparência na carne. Crianças de 3 meses com paletó e gravata. Não tem? Não tem criancinha que eles... Não tem? 3 anos já sabe? Não tem? Nem sabe aquilo lá. Não tem? Boa aparência na carne. Olha lá. Gálatas 6:12. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Que hipócrita safado sem vergonha, hein? O pastor está chegando. Não é assim. Pastor... Então tem gente que quer... Em graça nós não, porque não conhecemos ninguém segundo a carne. Mas na lei... eu vim de lá, você sabe. Nas igrejas da lei... Irmão, acabei de falar o nome aí. Tem igreja aí que lá parece um desfile de moda. Tem uma congregação cristã aqui no Brasil que as mulheres parecem que vai para um desfile de moda, de Miss Brasil. Estou te falando. As mulheres no dia a dia, tudo sambada, tudo normal. Aí no dia do culto, crack. Onde você vai? Estou indo para a igreja. Pensei que você ia para um desfile de moda. Boa aparência na carne. Eu não estou dizendo que você tem que andar rasgado, fedido. Não é isso que eu estou falando. Estão me entendendo, abençoado? Eu estou mostrando de querer passar uma aparência do quê? Que você é mais salvo que alguém? Que você é mais abençoado? Que você é melhor? Que você tem Deus? Eu também tenho Deus. Eles também têm. 2 Coríntios 5. Por favor, abre aí. Estamos terminando já. 2 Coríntios 5. Olha o que Paulo diz. 2 Coríntios 5. Não se esqueçam que Deus é Espírito, irmão. É legal andar arrumadinho, não vai andar fedido, tudo danado, né? Mas, irmão, você não está vindo para um desfile de moda e Deus não está nem aí com o salto alto que você está usando, tá, irmã? Irmã, sabe aquele salto, é Luiz XV que fala? Não é Luiz João, não tem um salto Luiz XV? Deus não está... Sapato da Yves Saint Laurent. Deus não está nem... Acho que Deus está olhando a marca do sapato, irmã? Acho que Deus está olhando a marca da roupa. 2 Coríntios 5, quem achou, diga amém. Verso 12. 2 Coríntios 5, 12, estamos terminando. Não nos recomendamos outra vez a vós,
mas damos-vos ocasião de vos gloriardes por nossa causa. Quer sublinhar? Para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. No tempo de Paulo já tinha isso, hein? Pessoas que se gloriavam na aparência da carne. Quando Jesus disse em Mateus 23, hipócritas fariseus, limpais o exterior do copo e do prato. Você não acha que Jesus era garçom num restaurante, né? Para estar falando de copo e prato, né? É que tem alguns caras aí por aí que falam que não existe palavra profética na Bíblia. Já viu isso aí? Tem cara que fala isso aí. Não, a Bíblia não é palavra profética, não. Enquanto você não parar de falar besteira, vira e mexe, eu vou estar cutucando. Jesus disse em Mateus 23, hipócritas fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, e o interior está sujo. É igual sepulcro caiado. Já foi no cemitério? Já foi no cemitério? Aquele mármore bonito. Quem já viu? Já viu no cemitério? E lá embaixo está o quê? O que tem lá de baixo? Picanha, filé mignon, é isso que tem lá? Jesus disse, toda a imundícia, porque é ossos. Você já viu como quando abre lá? Barata come tudo, os vermes. Ah, mas por fora o mármore de primeira, e brilhando e tal. E lá dentro está tudo um fedor que você nem imagina, tudo podre. Não é o que Jesus diz? É o que Paulo está falando aos que se gloriam na carne, na aparência. Vamos terminar com Gálatas 6. O tema hoje está sendo entendendo Gálatas 6, verso 12. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não ser perseguido por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo eles que se circuncidam guardam a lei. Nossa! Olha o que Paulo falou. Eu vou ler de novo. Gálatas 6,12. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a se bater. Aliás, esses vos obrigam a circuncidar-vos somente para não ser perseguido por causa da cruz de Cristo. Porque se a igreja batista começar a parar de fazer batismo, vão ser perseguidos. Se a Assembleia de Deus parar de fazer batismo, vão ser perseguidos por eles mesmos. Por quê? Porque sempre fizeram batismo. Então, para não ser perseguido por causa da cruz de Cristo, porque quem está em Cristo já é nova criatura, já foi batizado em Cristo, já é salvo pela graça. Então, só para não ser perseguido, eles obrigam a batizar. Escapou essa. Igualzinho na Bíblia, irmão. Não é para ser salvo, porque pela graça já é salvo. Então por que é? Obriga a guardar a lei. Mas Gálatas 6,13, nem mesmo aqueles que circuncidam guardam a lei, mas querem que você circuncide para se gloriar na sua carne. Eu te batizei. Você lembra o dia que eu te batizei? Dia que eu te batizei. O dia que eu te batizei. Quando eu te... Então se gloriam na carne, porque você batizou aquela carne e muitas dessas carnes já foi para debaixo da terra. E aí? Agora o Espírito que foi batizado em Cristo, esse é eterno. Então se gloriar na carne não vale para nada. É isso que Paulo está falando. Não vale para nada se gloriar na carne, na aparência, ou guardando a lei, não vale para nada, porque a carne vai morrer. Tem caneta aí? Jesus não morreu pela nossa carne, vírgula. Ele morreu para salvar nosso espírito, vida eterna. João 10, 28, eu vos dou a vida eterna, Jesus disse. Irmão, o senhor conhece alguém que já morreu? Conhece, não conhece? Alguém que já morreu, conhece? Mas se ele morreu, acabou. Então a carne acabou. Na carne, ninguém será eterno na carne. Vai morrer. Então Jesus não morreu pela carne, porque a carne não é eterna. Você batizou a carne, mas ela vai morrer. Você ungiu a carne com óleo, mas ela vai morrer. Jesus salvou o nosso espírito, que é eterno. Ele batizou o espírito, que é eterno. Ele ungiu o espírito, que é eterno.
Está claro ou não está claro? Por isso que Paulo está falando sobre aqueles que se gloriam na carne. Não vale para nada, porque a carne vai morrer, vai deixar de existir. Vamos terminar aqui em Gálatas 6, verso 13. Nem mesmo aqueles que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos se circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Paulo está dizendo assim, eu estou no mundo, mas eu não sou desse mundo, eu sou de Cristo. É isso que ele está falando. Vamos terminar? Gálatas 6,15. Quer saber da verdade? Sublinha aí, em Cristo Jesus. Gálatas 6,15. Em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Vamos traduzir isso? Gálatas 6,15. Em Cristo Jesus, nem quem se batiza nas águas e nem quem não se batiza nas águas não tem valor algum. Por quê? Porque ele está em Cristo. Gálatas 6,15. Em Cristo Jesus. Você se batizou? Você já estava em Cristo. Você não se batizou? Você já está em Cristo. Você é judeu, eleito, escolhido? Você está em Cristo. Você não é judeu, é gentil, escolhido, eleito? Está em Cristo também. O judeu batizava, o gentil não batizava. Mas a questão não é o batizar ou não batizar. A questão não é circuncidar ou não circuncidar. A questão é estar em Cristo. Essa que é a questão. Olha, você pode até se batizar, mas Paulo está dizendo aqui que não tem valor algum. Não é o que ele está falando? Gálatas 6,15, leia aí, Gálatas 6,15. Se você está em Cristo, nem o se batizar, que é a circuncisão, e nem o não se batizar, incircuncisão. Olha lá, não tem valor algum. O que importa é ser uma nova criatura. Segundo Coríntios 5,17, quem está em Cristo, nova criatura é. É isso que importa. Não se batizou ou se não batizou. O importa se está em Cristo é uma nova criatura. Oh, quem está entendendo? É isso que importa. O que importa é estar em Cristo. Agora, você pode batizar uma pessoa que não está em Cristo. Você pode batizar uma pessoa que não é ovelha. E nem por isso será salvo. Você batizou uma ovelha? Ela já é salva pela graça. Você batizou quem não é ovelha? Não vai ser salvo nunca, porque não é ovelha. Jesus disse, as ovelhas ouvem minha voz, as minhas ovelhas. Quem não é ovelha é bode, quem é bode não é de Cristo. Então o batismo está valendo para quê? Para nada. Mas tem batismo na Bíblia? Tem. Simbólico. Mostrando como seria. João Batista, há quantos anos que eu falo isso? 25 anos que eu falo isso. Mateus 3, João Batista batizava os judeus, não tinha nenhum gentil lá. Nós somos brasileiros, lá não tinha nenhum gentil. Não tinha brasileiro, japonês, americano, inglês, só tinha judeu. Mateus 3, verso 6, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão, lá na Judéia. Só tinha judeu, não tinha um gentil lá, só tinha judeu. Então João Batista batizava os judeus na simbologia, mostrando o que iria acontecer em Cristo. Por isso que ele disse em Mateus 3,11, eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Ele está fazendo uma comparação. O batismo que eu estou fazendo é só uma comparação. Você vai ser batizado com o Espírito Santo. É isso que ele estava falando. Mas a Batista pegou isso à risca. João Batista batizava, vamos batizar também. Alô, Batista, você não leu ainda que não tinha nenhum gentil lá? Que só tinha judeu? Vocês nunca leram isso? Caramba! Mas em Marcos 16, Jesus diz, quem crer e for batizado. Mas você não leu o verso 14? Que ele estava falando com os seus 11 discípulos? E você não é um dos 11? Você não vai morrer sem entender isso? Lamentável, né, Manuel? Não é lamentável? Não tem um apostolado, é isso aí.
Aí algum batista entende. Putz, é verdade. Mas e agora? Já passou 100 anos. Domingo que vem tem reunião na Convenção Batista Nacional. Como é que eu vou lá falar isso? Vão me expulsar se eu falar isso aí. É verdade. Vão me perseguir por causa da cruz de Cristo. É verdade, mas como é que eu vou falar isso aí na convenção? 200 pastores. Como é que eu vou falar isso lá? Vão me excluir. Vão me mandar embora. Mas o meu salário aqui, eu ganho 4 mil reais por mês, tal, não sei o que, não sei o que lá. Ô, esposa, eu estava ouvindo o MGA lá, ele trouxe a revelação, a mulher fala, eu também estava ouvindo, ele está certo. Ô, bem, mas não fala lá não, senão nós vamos... Nós somos pastor aqui já faz 25 anos, né? Ô, bem, melhor nós não falar. Ô, bem, não fala lá não, porque senão você vai ter... Olha a Igreja Batista, que já está com 200 membros, não vão mandar nós embora, vai começar do zero. Esse negócio de graça aí não é qualquer um que crê, não é qualquer um que aceita. Vão ficar quietinho? Você não fala, eu também não falo. Porque domingo vai ter reunião na convenção. Não fala não. Não, os caras vão mandar nós embora. Só quem entendeu. Isso é Malaquias 3,18. Há uma diferença entre eu e eles. Depois você lê Malaquias 3,18, tá? Malaquias 3,18. Vamos terminar. Gálatas 6,15, com 2 minutos só. Gálatas 6,15. Em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Sublinha aí, ó. Mas sim o ser uma nova criatura. E a todos os que andarem conforme essa regra, ou seja, essa doutrina, esse apostolado, e a todos os que andarem conforme essa ministração, essa regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre os escolhidos, né? Que é o Israel de Deus. Finalmente, eu vou falar isso e não morro. Ninguém me inquiete, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. Quantas vezes eu fui açoitado, fui preso. Eu vou falar mesmo. Quer bater mais? Pode bater. Já fui açoitado várias vezes, pode bater mais. Quer perseguir? Pode continuar perseguindo. Eu nasci para a glória do Senhor. Ele falou, ninguém vai me inquietar. Já fui preso, já colocaram na cadeia. Lá em Atos 16, eu e Silas ficamos... Ninguém vai me inquietar. Ninguém. 2 Coríntios 11, sofremos uma quarentena menos um, e ladrões, e bandido, e falsos irmãos. Ninguém me inquiete. Paulo falou, trago no meu corpo as marcas de Jesus. Aí ele termina. A graça, eu adoro essa saudação de Paulo. É uma das que eu mais gosto. Gálatas 6,18. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, ele deixa claro, seja, irmãos, com a vossa carne. Não, porque eu falei aqui que Jesus não morreu pela nossa carne. Ele não morreu. Então, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, seja, irmãos, com o vosso espírito. Assim seja. Amém. Amém. A graça seja com o seu espírito. A graça seja com o seu espírito, esteja onde você estiver. Amém? Próximo culto aqui no MGA, domingo às 18 horas, tá? Não percam, 12 e 13 de março, MGA, 25 anos em graça. Aqui nesse lugar. Você não pode perder essa ministração, esse mover, essa unção. 12 e 13 de março. Vai se programando. Já tem gente de longe que já comprou até passagem de avião. Tá? Já tem gente de longe que está vindo para receber esta unção transformadora em sua vida. 12 e 13 de março. Amém? Amém, abençoados? Até domingo, graça e paz. Uma salva de palmas ao Senhor. Graça e paz. Seja com seu espírito.